Bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Amós. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus, meu povo, bom dia. Vamos lá? Amós, capítulo 8. A visão de um cesto de frutos. O Senhor Deus também me mostrou o seguinte, um cesto de frutos de verão, e perguntou: o que você está vendo, Amós? Eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor disse: chegou o fim para o meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Naquele dia, diz o Senhor Deus, os cânticos do templo serão gritos de dor. Muitos cadáveres jogados por toda parte. Silêncio. A ruína de Israel está perto. Ouçam isso, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e os sábados para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade e aumentando o peso, enganando com as balanças desonestas, para comprarmos os pobres por dinheiros necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo? O Senhor jurou pela glória de Jacó, dizendo: nunca me esquecerei de nenhuma das tuas obras. Por causa disso, será que a terra não vai tremer? E não estarão enlutados todos os seus moradores? Toda a terra se levantará como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Naquele dia, diz o Senhor Deus, ficarei com o sol. Se põe ao meio-dia, com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Transformarei as suas festas em luto e todos os seus cânticos em lamentações. Vou fazer com que todos se vistam roupas feitas de panos de saco e raspem a cabeça. Farei com que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como um dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, sede, não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar em mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor. Mas não acharão naquele dia moças bonitas, e os jovens desmaiarão de sede. O que agora juram pelos ídolos de Samaria, e dizem, tão certo como vive o seu Deus, o Dan, tão certo como vive o oculto Berseba, esses mesmos cairão e nunca mais se levantarão. Deus, nesses textos, ele compara, primeiro ponto, ele compara as pessoas ao seu Deus. Como assim, pô? Ele é. E ele termina o texto falando assim, naquele dia, as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede, agora juram pelos ídolos de Samaria. Dirão, tão certo como vive seu Deus, o Dan, e tão certo como vive o culto Berseba, esses mesmos cairão e nunca mais se levantarão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? A quem você presta culto? Talvez você vire para mim e você fala, ele era o Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus que enviou Jesus para morrer e ressuscitar por mim. O Deus que fez tudo, que me ama, é mesmo. E em quem você deposita a sua confiança? Quando Deus diz para você, sou eu quem vou fazer, você quer fazer na força do seu braço ou você confia? Porque se Deus falou, ele vai fazer sozinho, que ele não precisa de você. Deus fez as estações, Deus fez a chuva, o sol.
Deus fez a divisão da noite e do dia. Só isso já seria o suficiente para a gente entender o tamanho de Deus. E é interessante que a Bíblia diz que quanto mais perto nós estamos do Senhor, mais Ele se revela a nós. E a quantidade de pessoas que ficam, inclusive, me perguntando: Poliana, como é que eu me aproximo de Deus? Poliana, como é que eu sou uma pessoa de Deus? Como é que Deus fala? Isso significa o quão longe de Deus estamos. O quão longe de Deus está o seu coração. Talvez porque você não foi ensinado no caminho. E agora é hora de fazer o caminho de volta, encontrar com o Senhor e preparar a próxima geração para a vinda de Cristo. A vinda de Cristo nunca esteve tão perto. Vocês começaram a perceber que os dias são maus. Vocês começaram a perceber que tá muito estranho. Gente, vocês estão achando que Jesus ia vir no momento que estava todo mundo feliz? Ou no momento em que a igreja estava clamando pela volta dele? Só tem como ele voltar quando a igreja desejar ardentemente, de verdade, que ele volte. Quando Jesus veio na terra, o povo de Deus, eles estavam desejando ardentemente a manifestação de Deus. O negócio estava tão feio, que ou Jesus vinha, ou Jesus vinha. O negócio nesse século está ficando tão feio, mas tão feio, que ou Jesus volta, ou Jesus volta. Mas eu quero saber do seu coração. Você tem se preparado para a volta de Cristo? Você tem preparado a próxima geração para a volta de Cristo? Porque a próxima geração está na sua casa, talvez dormindo no quarto ao lado. São os seus filhos, os seus sobrinhos. São um povo jovem, esse povo novo, esse povo que ainda vai viver a vida. São eles que vão ver essa glória resplandecente. Eu vou contar uma coisa para vocês, viu? Jesus nunca esteve tão perto de voltar. Poliana, estão falando isso desde Atos dos Apóstolos. Estão. Mas o mundo, ele está tão caído. O mundo, ele está tão desfigurado. O mundo, ele está tão arruinado pelo maligno. O mundo, ele está encaminhando para que homem não saiba quem é homem, mulher não saiba quem é mulher. Nós vamos perder o sentido da vida, de tal forma que o mundo não vai fazer ideia de quem é. As próprias pessoas despedaçaram o mundo. Sabe por quê? Porque elas decidiram adorar falsos deuses. Tudo começou numa adoração a Satanás. Então uma geração esqueceu de contar para outra geração, parou de contar o tamanho de Deus. Então o grande responsável por manter a manifestação da glória de Deus na sua casa é você. O povo aqui na história, eles estavam tão caídos, tão sujos, tão terríveis, que não tinham jeito a não ser aniquilar. O povo, Deus virou as costas, gente. A gente está vivendo uma parte aqui do texto de Amós, em que Deus de fato virou as costas. E foi interessante que ele viu um cesto cheio de frutos. E quando Amós vê esse cesto cheio de frutas, Deus fala: chegou o fim. Esses são os frutos do fim. Não eram frutos bons, eram frutos ruins. Eu não vou ignorar mais o que eles fazem. Eu não vou ignorar os cânticos do templo. Serão gritos de dor. Muitos cadáveres jogados por toda parte. Silêncio. Ai, gente. Ai. Quais são os frutos que você tem carregado na sua mão? O que você tem semeado para poder colher? Porque a gente acha que, que eu vou semear isso, semear aquilo. Quais são os seus frutos? Existem frutos benditos, mas também existem frutos amargos. Aqui, Deus está contando, revelando para nós um detalhe do tamanho da ira dele. Frutos amargos. Se Deus, nessa manhã, se Deus fosse ir dentro da sua casa, e Ele está, mas falasse com você audivelmente, qual seria a resposta dos frutos da sua mão? Seriam frutos doces ou seriam frutos amargos? Seriam frutos benditos ou seriam frutos malignos? Porque eu estou preocupada não é com o mundo,
é com dentro da minha casa e dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque só existe uma coisa que vai ser preservada, uma única coisa que vai ser preservada para a volta de Cristo. E o nome dela é a igreja. Você é a igreja de Cristo, você faz parte da igreja de Cristo. Porque se você não faz, você precisa começar a fazer. Deus, Ele está perto. Deus está perto. Briana, por que eu não consigo ouvir Deus? É porque você precisa fechar a porta do seu quarto e buscar o Deus do teu secreto. Porque o Deus que te ouve em secreto, Ele vai te acolher, Ele vai mudar a tua sorte, Ele vai mudar a tua trajetória e Ele vai te preencher de glória e de graça. O mundo espera o dia em que os filhos de Deus vão manifestar a glória de Deus. Você tem manifestado a glória de Deus na sua casa? Você tem manifestado a glória de Deus aí onde você está? No seu trabalho, né? Onde as pessoas te conhecem? Sabe por quê, queridos? Não há esperança para este mundo. Nós vivemos em um mundo caído e um mundo cruel, um mundo vão. Não há esperança para este mundo. Só há esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele é a única esperança para este século. Deus, Ele deixou o Espírito Santo e nós vivemos no tempo da graça. E a glória de Deus ela é manifestada. Juliana, se a glória de Deus é manifestada, por que não está manifestando na minha casa? Deve ser porque você precisa se aproximar do Pai. Deseje do fundo do coração que a glória de Deus seja estabelecida na sua casa. Não seja como esse povo, que eles tinham ídolos falsos. Tem ídolos falsos. Ídolos que não têm boca, tem boca, mas não come. Tem nariz, mas não cheira. Tem ouvido, mas não escuta. Tem perna, mas não anda. Tem mão, mas não abraça. Esses são os ídolos, os deuses desse povo. Inclusive, são os deuses deste século. Deuses caídos, sujos. Você sabe quem é o teu Deus? É quem fez isso tudo. Se Deus fez tudo isso, a terra, o céu, a água e o mar, você acha que Ele não pode ter noção da sua particularidade e dentro aí da sua situação mudar a sua sorte? Deus pode. Sabe, em todas as situações em que você não tiver uma resposta, diga para você mesmo, Deus pode. Porque Deus de fato pode, querido. Se Deus pode alguma coisa, é porque Ele pode. Se Deus fez tudo isso aqui, é porque Ele pode. Você, quando você está separando uma briga de criança, você não pode? Você pode. Pega seus 2 filhos aí e começa a se engalfinhar. Você pode. Da mesma forma que você pode separar uma briga de criança, Deus pode entrar no meio da tua situação e transformar a sua vida. Porque se tem alguém que pode, o nome dele é Deus. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, nessa manhã nós queremos dizer que Deus pode. Sabe essas situações que tem nos rondado e nos cercado? Deus pode. Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar. Nós queremos dizer que o Senhor pode. O Senhor pode mudar corações. O Senhor pode mudar circunstâncias. O Senhor pode curar as feridas dos corações. O Senhor pode atravessar barreiras, ir através de portas. O Senhor pode acalmar a tempestade e nos desinstalar do caos. Espírito Santo, nessa manhã nos submetemos à palavra de Cristo e queremos declarar que Deus pode. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, se tem alguém que pode nesse mundo, Ele é Deus. Escreve para mim no chat. Deus pode. Sabe o que você está passando aí? Você pode? Você não pode. Talvez você precisasse de alcançar um coração e você não pode. Talvez você precisasse de ir ali numa demanda, mas você não pode. Talvez você precisasse agora de ir numa conta bancária, bem na sua, mas você não pode. Mas se tem alguém que pode, é o teu Deus, é o teu Pai. Não diminua o poder de Deus. Se você é uma pessoa de Deus, implica em você acreditar que Deus pode. Ele pode todas as coisas e nada em nenhum dos planos do Senhor
serão frustrados. Não existe plano de Deus frustrado. Então, não diminua o tamanho de Deus. Diminuir o tamanho de Deus é o início da queda de um homem. Pode ser impossível para a gente, mas para Deus não, porque Ele pode. Ele pode, mas Ele pode mesmo. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional. Ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Mas ele é principalmente de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias. Um beijo, querido. Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser. Não esquece, não esquece. Deus pode. Se tem alguém que pode, é o teu Deus. Ele pode. Ele pode ir lá naquele coração, ele pode ir no seu trabalho, ele pode ir na sua escola, ele pode ir na sua faculdade, ele pode. E ele vai. Amém? Um beijo, gente. Deus abençoe. Que hoje seja um dia de grandes revelações para a sua vida. Em nome de Jesus.